A Marvel já pagou 20 anos de casamento de um contrato assinado com Mephisto, já fez o Capitão América sussurrar Hal Hydra, já matou uma heroína sendo devorada viva só para gerar reação dos personagens homens ao redor dela. E o pior de tudo, várias dessas decisões não vieram de uma necessidade real de história, vieram de editor querendo resetar um personagem. Hoje eu separei 10 histórias da Marvel que, olhando hoje, envelheceram muito, mas muito mal. Algumas por decisões editoriais questionáveis, outras por retratarem temas sérios de um jeito que não se sustenta mais. E uma que nasceu de um erro de desenho e definiu um personagem inteiro por décadas. Fica até o final porque a última história é considerada até hoje uma das histórias mais debatidas de toda a Marvel. E o motivo vai muito além de uma história ruim. One More Day. Pós-guerra civil, Peter Parker revelou a sua identidade secreta ao mundo. O rei do crime manda um atirador atrás dele e a bala erra o Peter, mas atinge a tia May, que fica em estado crítico. Desesperado então, o Peter recorre a todo mundo, inclusive ao Doutor Estranho, para salvar a May. Até que o Mephisto ele aparece com uma proposta e ele salva a tia May, e ainda assim apaga a identidade secreta revelada, em troca do casamento do Peter com a Mary Jane. Não é um divórcio em si, o casamento em si inteiro, ele é apagado retroativamente da existência, como se nunca tivesse acontecido. A história ela usa essa moeda de troca e não faz tanto sentido. Por que o Mephisto ele quer um casamento como pagamento? A justificativa dada para ele é que ele queria acabar com o amor puro, mas na real mesmo, isso daí é considerado até hoje algo como raso ou então mal desenvolvido. Mephisto apagar quase 20 anos de continuidade, um casamento que aconteceu lá em 1987, irritando gerações de pessoas que acompanharam isso, pegou muito mal para Marvel. Essa história ficou amplamente entendida como uma decisão editorial de cima para baixo. O então editor-chefe Joe Quesada declarou publicamente que desde que assumiu o cargo, queria desfazer o casamento porque achava que ele envelhecia demais o personagem, ou seja, não nasceu de uma necessidade orgânica de história. O próprio roteirista Michael publicamente discordou da execução e chegou a pedir para tirar o nome dele dos créditos das duas últimas edições. Isso gerou então anos de tentativa de consertar um estrago, como então uma minissérie One Moment in Time, que tentou explicar o que exatamente foi apagado. E até hoje a Marvel ela usa essa gambiarra para poder criar uma narrativa para lidar com as consequências. O vilão Kindred, legado ao Osborn original, que foi uma delas, onde essa história ela está cravada em praticamente toda a lista de piores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. Original, sim. O Vigia o Ato ele é encontrado morto em sua base na Lua, morto por tiros, com os olhos roubados. Nick Fury lidera uma investigação com os Vingadores, enquanto o Pantera Negra reúne secretamente um segundo grupo, Doutor Estranho, Justiceiro, Emma Frost, Cavaleiro da Lua, Gamora e o Soldado Invernal, para poder investigar por conta própria. O olho ele é roubado do Vigia e libera uma onda de energia que expõe segredos profundos de vários heróis. O Thor descobre que tem uma irmã desconhecida, a Angela, ligada então a um 10º reino. O Coisa descobre que o Tocha Humana poderia tê-lo curado permanentemente e escolheu não fazer isso. O Peter descobre que a aranha radioativa que mordeu ele também mordeu uma garota, Cindy Moon, a futura Silk, que ficou trancada 13 anos num bunker para ser escondida dos herdeiros. Só que no auge dessa história aí, é revelado que o próprio Nick Fury, o clássico veterano da SHIELD, matou o Vigia décadas atrás, parte de uma missão secreta pessoal para poder proteger a Terra usando balas de energia gama, sempre que uma ameaça cósmica exigia. Fury assume o posto de novo Vigia Invisível e o Bucky, o Soldado Invernal, herda esse papel secreto e protetor da Terra. Muitas das revelações bombásticas foram silenciosamente abandonadas ou nunca mais mencionadas depois desse evento. É um clássico problema do evento que promete mudar tudo e não muda nada. A história ficou espalhada por dezenas de edições fora da minissérie principal, fazendo com que esse evento ficasse confuso e não tão interessante de acompanhar por completo. A revelação final de que Fury matou o Vigia foi criticado como pouco satisfatória e o próprio Vigia ele é descrito nas próprias histórias como tendo basicamente cometido um desvivamento por policial, o que soa como
algo sem fundamento lógico para uma morte que abre todo um mistério dessa história. Ela é frequentemente citada como exemplo de modelo de evento pelo evento da Marvel dos anos 2000. Foram grandes reviravoltas vendidas como definitivas que na prática viraram só uma nota de rodapé. Invasão Secreta. No final de 2016, em Capitão América Steve Rogers número 1, uma entidade senciente chamada Kubik, um fragmento do cubo cósmico com forma de criança, reescreve a história do Steve Rogers. Ele passa a ter sido criado desde a infância para se infiltrar e servir a Hydra. A última página dessa edição mostra o Steve sussurrando Hal Hydra e se tornou uma das capas mais polêmicas da década. No evento principal, o Steve Hydra manipula metodologicamente heróis e o governo americano ao longo desses meses até tomar o poder e instaurar um regime da Hydra nos Estados Unidos. O Capitão ele foi criado em 1941 por Joe Simons e Jack Kirby, ambos judeus, deixando claro como um símbolo antifascista, e a primeira capa do personagem mostra ele socando o bigodinho, transformando em agente da Hydra, sendo visto por muito como uma traição ao propósito fundamental do personagem, não uma subversão inteligente dele. Esse lançamento dessa história acabou coincidindo com um momento de forte tensão política lá nas Américas, o que só levou à leitura de mau gosto e oportunismo por parte da Marvel. A recepção foi mista e fortemente negativa, até que o roteiro do Nick Spence chegou a receber ameaças online. Mesmo quem defende a ambição da história reconhece que a execução ela foi arrastada, cheia de tie-ins obrigatórios, resolvida com uma reescrita de linha temporal que basicamente desfaz o problema e que deixou pouco resíduo duradouro na continuidade. Vingadores Crossing, um evento de 25 partes espalhado por 4 HQs diferentes, Vingadores Homem de Ferro, Máquina de Guerra e Força Tarefa, é revelado que o Tony Stark era na verdade uma versão futura de si mesmo, sequestrada e reprogramado pelo vilão viajante do tempo Kang, que na real é o Immortus disfarçado, e para agir como um agente infiltrado, chegando então a matar uma babá inocente, a Marilla, e incriminar um Gavião Arqueiro pelo crime, a solução dos Vingadores foi buscar no passado uma versão adolescente do próprio Tony Stark para poder enfrentar o seu, entre aspas, eu adulto corrompido. No confronto final, o Tony adulto ele se sacrifica para poder deter o Kang, e o Tony adolescente assume o posto do Homem de Ferro no presente. O Tony ele sempre trabalhou secretamente contra os Vingadores. Surge então sem fundamentação real e é resolvida rápido demais para o tamanho do escândalo que foi criado na época. Essa história ela é considerada um dos crossovers mais confusos já publicados e exigia comprar 4 HQs simultâneas só para poder acompanhar a história principal. Fora que também foi tão mal recebida que a própria Marvel fingiu que nunca aconteceu o Tony adolescente. Durou pouquíssimo, o evento Vingadores Forever de 98 reescreveu parte da história para poder salvar personagens afetados, como os filhos gêmeos da Wanda, que a Crossing havia transformado em capangas do vilão. Ainda hoje ela aparece ao lado da saga do clone do Homem-Aranha em listas de piores histórias dos quadrinhos da Marvel. Ultimate. O universo Ultimate é uma linha paralela criada nos anos 2000. Magneto enlouquece de raiva após a morte dos filhos da Wanda e Mercúrio. Magneto inverte os polos magnéticos da Terra, gerando então uma onda gigantesca que inunda Nova York e também mata milhões de pessoas. E aí segue uma sequência de mortes extremamente gráficas de personagens icônicos. A Vespa ela é parcialmente devorada pelo Aleijão, o Bob, após o dilúvio. Hank Pym, em fúria, arranca a cabeça do Aleijão a mordidas. O Professor Xavier tem um pescoço quebrado pelo Magneto. Doutor Estranho tem a cabeça esmagada pela própria capa. E o Wolverine ele é literalmente esquartejado pelo Magneto. Essa história ela tem muita violência gráfica gratuita, sem propósito narrativo, feita para poder chocar só por chocar. A cena da Vespa sendo então devorada é constantemente citada como um dos piores exemplos de matar um personagem feminina de forma chocante só
para poder gerar uma reação em personagens masculinos, além de que matou dezenas de personagens estabelecidos apenas para poder zerar o quadro do universo Ultimate, encerrando anos de desenvolvimento de forma considerada barata e sem peso emocional real. Também é apontada por muitos fãs e também críticos como evento que efetivamente destruiu o universo Ultimate original, que nunca recuperou a popularidade e foi cancelado anos depois. Vingadores número 213. Hank Pym, operando como Yellow Jacket, foi após uma sequência de crises nervosas e o comportamento cada vez mais instável, está sendo julgado em corte marcial pelos Vingadores. Desesperado por provar o seu valor, ele cria secretamente um robô que ataca a própria equipe, planejando salvar, entre aspas, o dia, derrotando a sua própria criação. A sua esposa, a Vespa, a Janet Van Dyne, o confronta, tentando impedir o plano insano, e ele bate nela, mandando calar a boca. Anos depois, em 2011, o editor-chefe Jim Shooter revelou que a cena deveria mostrar um tapa acidental e o Hank jogando os braços para o alto em desespero, sem querer acertando a Janet no processo. O desenhista Bob Hall, segundo Shooter, interpretou mal a instrução e desenhou um soco ou então um tapa claramente intencional, e não houve tempo de refazer a arte antes do prazo de impressão. Independentemente da intenção original, o painel ficou gravado ali na cultura dos quadrinhos como então o momento que define o Hank Pym como um vingador que bate na esposa, um estigma que o personagem carrega décadas depois, inclusive também sendo relembrado dentro das outras histórias da própria Marvel. A explicação depois de que foi só um erro de desenho tornou tudo ainda mais desconfortável. Uma cena que mudou décadas de percepção de um personagem nasceu de um mal entendido de produção sob a pressão de prazo. A Marvel tentou suavizar e até remover o painel em reedições, mas o estigma do personagem nunca foi desfeito. Guerra Civil. Após o incidente de Stanford causa centenas de mortes civis, o país se divide em apoiadores de ato de registro de super-humanos, liderados pelo Tony Stark, e os opositores, liderados pelo Capitão América. É óbvio que isso iria causar um conflito, né? O Tony, o Reed Richards e o Hank Pym criaram secretamente um clone cibernético do Thor, usando fio de cabelo guardado desde a primeira reunião dos Vingadores, apelidado depois de Ragnarok. O clone saiu de controle em batalha e mata brutalmente o Bill Foster, que é um herói Goliath, atravessando seu peito com um raio. A primeira morte de peso do conflito em si, que empurra vários heróis, incluindo também o Homem-Aranha, para o lado do Capitão América. A morte do Bill foi um dos poucos heróis negros veteranos do universo da Marvel ali na época, sendo visto por muitos como descartável, usando então para poder só chocar ou então mover a história, sem peso dramático que o personagem merecia ter. Ele nunca foi trazido de volta, e a decisão do Tony de clonar um colega, o Thor, sem consentimento e usar então essa própria cópia como uma arma, ano após o ano, ele era o verdadeiro, entre aspas, vilão da história. O oposto de que os autores pretendiam, um conflito moralmente cinzento entre os dois lados, igualmente válidos, com o tempo, foi especialmente depois que essa adaptação, que foi para o cinema, deu um sinal mais claramente heróico para o Capitão América, e a fandom ela passou a enxergar cada vez mais as ações do lado pró-registro, são as prisões extrajudiciais na zona negativa, recrutamento de supervilões como capangas, perseguição ao Homem-Aranha, como então autoritárias demais para a ambiguidade moral que a história pretendia ter. Brand New Day. A sequência direta de One More Day, com o casamento apagado da realidade, a Marvel reformulou radicalmente o status do Peter Parker. O Peter ele volta a ser solteiro, ninguém mais lembra da sua identidade secreta, mesmo tendo sido revelada publicamente durante a Guerra Civil. Harry Osborn está inexplicavelmente vivo de novo, e a HQ mostra onde se passa a ser publicada 3 vezes por mês, com um rodízio de roteiristas conhecido como Brain Trust. Essa história ela foi construída sobre a ideia de a detestada em One More Day, herdando boa parte da rejeição inicial que os fãs já estavam tendo. Ela exigiu uma série de retcons para poder explicar que ninguém se lembrava da identidade secreta do Peter, considerado por muitos fãs um recurso preguiçoso e narrativamente inconsistente. Essa tentativa de reverter quase 2 décadas de amadurecimento do personagem, com o casamento, a estabilidade,
o crescimento para poder devolver a um Peter Parker eternamente jovem e solteiro, foi vista como recuo motivado por decisão editorial e comercial e não por necessidade da história. Guerras Secretas 2. A sequência direta de Guerras Secretas original, o primeiro grande crossover da história da Marvel, o Beyonder, uma entidade cósmica bastante poderosa, vem à Terra e assume a forma humana, baseada no visual do Capitão América, para poder experimentar a existência humana. E ele passa a interagir de forma bizarra e sem lógica clara com praticamente todos os heróis e vilões do universo Marvel. Esse foi um dos primeiros grandes eventos a exigir a compra de dezenas de HQs só para poder entender a história principal. A escrita do editor-chefe Jim Shooter foi amplamente criticada por ser rasa e também arrastada, com os heróis reduzidos a figuras de papelão atacando o Beyonder em ondas, sem estratégia real. Isso terminou de forma considerada anticlimática, o Beyonder transformado numa criança durante o processo de renascimento. É morto pelo homem molecular, algo que foi visto como preguiçosa para a entidade supostamente toda poderosa. Apesar de ter sido um quadrinho mais vendido lá em 85, ela entrou em diversas listas de piores histórias do ano da imprensa especializada lá na época. Dinastia M. Não há mais mutantes. Após o colapso mental da Wanda em Vingadores Desmontados, o evento em que ela já havia matado os colegas de equipe, os Vingadores X-Men se reúnem para poder decidir o que fazer com ela. Avisada de que consideravam matá-la, a Wanda, ela foi incentivada pelo irmão Mercúrio a reescrever a realidade, criando um mundo alternativo onde os mutantes dominam a sociedade global. Quando essa realidade desmorona, ela profere as 3 palavras que mudariam o universo Marvel por anos: não há mais mutantes. Um feitiço que remove os poderes de cerca de 90% da população de mutantes do planeta. E claro que depois foi pro universo inteiro, a realidade, instantaneamente. Evento depois chamado de Dinastia M, a dizimação. Essa história ela foi amplamente criticada por transformar uma personagem judia cigana, a Romani, descendente de sobreviventes do Holocausto, na altura de um genocídio metafórico contra uma minoria fictícia oprimida, um paralelo temático visto como deselegante e contraditório com décadas de alegoria dos X-Men sobre a discriminação real. E atribuir a causa de genocídio a uma crise de saúde mental da personagem foi criticado também como reforço do estigma que associa a doença mental, a periculosidade e a violência extrema. Esse evento reduziu drasticamente o leque de personagens mutantes utilizáveis, mesmo em histórias que vieram depois, que tentaram redimir a Wanda ou então recontextualizar essa motivação, nunca resolveram totalmente um desconforto das críticas e dos fãs com a metáfora original da própria história. Qual dessas histórias da Marvel vocês acham que envelheceram muito mal? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para poder acompanhar mais vídeos.